Ana Margarida, muito obrigado por estar bom dia. aqui mais uma vez. Muito obrigado por vir aqui apresentar a da fábrica e o projeto que você tão bem leva adiante, com diversas vertentes, não é? E antes de começarmos a conversar, tem que ir lá, Peniche, não é? Tem que ir lá conhecer Eu acho que aquilo. deve, eu acho que deve. Não É é? mesmo muito urgente. Não só todo o conceito. Todo o conceito. É lindíssimo. Tem que contratar A aqui nossa um freguesia. Cicerone. E ele Faz deve favor. ser um bom Cicerone. Acho que sim. Acha que sim? Acho que sim. Já matura durante os 5 dias úteis? Mais um, mais dois. Sim, sim. Depois mete férias. Existe mais dois. Não, até baixa, mas pronto. Não, acho que não. Ana, então do que é que nós vamos conversar hoje? Hoje trago-vos outro aspecto distinto da minha vida, que como arquiteta, há 30 anos de carreira, já há muitos anos, comecei a fazer uma coisa que ninguém fazia na altura, que era investigação na área da arquitetura. E trabalhei durante estes 30 anos, à parte a fábrica, em nome pessoal, Ana Margarida, trabalhei para o Ministério da Segurança Social, uma das partes, também para diversas faculdades e diversos centros de investigação. A investigação tem a ver com como é que os arquitetos podem melhorar a arquitetura de forma a melhorar também a comunicação dos espaços com as pessoas. Porque a arquitetura, como qualquer outra disciplina, tem uma linguagem e uma gramática. E, portanto, nós temos que aplicar essa linguagem, que para todos é uma linguagem abstrata e é difícil porque é transformar forma, não é, em algo que se concretiza depois, mais tarde, não é? Em algo que nós podemos tocar. Portanto, passa da criação abstrata para algo que nós... Palpável. Exato. E com o qual lidamos todos os dias. É o nosso meio ambiente. Daí ser tão importante estabelecer essa comunicação. O que não falta para aí é edifícios que só complicam. Exatamente. Porque também houve muitos anos que não houve preocupação nesse sentido. Eu penso é que os arquitetos também foram, em parte, muito responsáveis por isso. Porque aquela preocupação de criar uma peça tão fabulosamente bonita ou tão fabulosamente abstrata, da qual se esqueciam a outra parte, é para quem se dirigia essa peça. Não é? Okay. Olha, eu queria também aqui convidar a todos os que estiverem aí desse lado, e se você também, porque é um tema realmente muito interessante e que com certeza pode até suscitar dúvidas a pessoas que estejam em casa ou que queira falar de algum caso em particular, não se esqueça, pode telefonar para nós, o número 211 908 986. Portanto, e você fez toda essa investigação e focou-se em que aspectos e provavelmente em que cidades é que fez isso, Ana? Então, como representante do Ministério, quando eu comecei a trabalhar nos anos 90, nós tínhamos, o que é que o Ministério fazia? E vão conhecer perfeitamente este mundo, porque também é o vosso um pouco. O Ministério dava respostas, tinha que saber como projetar respostas sociais, ou seja, creches, infantários, residências para idosos, tudo o que atravessa, desde os pequenitos, os jovens até aos mais velhos, eles tinham que saber construir. Então, chamaram-me a mim, que trabalhava lá, para começar a investigar o que é que havia em todo o país e lá fora, para produzirmos a melhor legislação possível para que começássemos a fazer bem. Então eu era muito nova na altura, comecei desde o norte ao sul a ver o que é que havia desde crianças, das escolas, depois nos mais velhos, onde é que eles habitavam, que respostas é que o país tinha, e na altura, isto estamos a falar nos anos 90, nós temos, como a maior parte dos países da Europa, uma forte componente assistencialista, que vem da Igreja, do apoio das misericórdias, a utilização de espaços antigos para acamar as pessoas, para dar resposta às pessoas, que de forma alguma eram os mais adequados. Portanto, eu dei-te conta com essas situações, não só em Portugal, em Espanha, França, atravessa a história do assistencialismo. E é muito interessante, como investigação, nunca foi feita
e é uma investigação muito interessante, saber como é que, como é que a arquitetura assistencialista começou e, neste momento, se aceita com as IPSS, que são as grandes promotoras deste tipo de equipamentos, residências para idosos, lares e agora também os privados, como sabem, com as grandes respostas residenciais. Não é? Portanto, tivemos um longo caminho ao longo destes 30 anos, a qual eu participei e mais, fui eu que produzi essa legislação da parte da arquitetura, toda ela que ainda está em vigor. É um grande... Parabéns, senhora. Sim, é verdade. É verdade. Ainda hoje foi verificar se a legislação ainda está. A legislação que eu produzi ainda está em vigor e é fantástico. Então, sendo um trabalho que vai tão atrás no tempo, obviamente, existiu também uma equipa que lhe pudesse dar o apoio necessário para que pudesse retificar algumas das propostas que depois foram transformadas em legislação. Como é que essa equipa trabalhava? Como é que a informação era recolhida e chegava até si? Tocou num ponto muito interessante, que é a informação. Eu, como investigadora, e neste caso estou aqui como investigadora, a informação é para passar. E agradeço-vos imenso o facto de estar aqui, porque eu vou passar um tema que tem sido fechado, não é? E estou a conseguir transmiti-lo para muita gente. Portanto, toda a informação que eu detenho e que produzi está escrita e pode ser vista. Aliás, a legislação é uma peça. Para fazer legislação, eu era arquiteta e havia um conjunto de pessoas, desde pessoas de direito, sociólogos, antropólogos, que trabalhavam também no Ministério e que, em conjunto, trabalhávamos cada aspecto para produzirmos toda essa legislação que atravessa, como eu disse, desde os jovens, os pequenos, os jovens, até aos mais velhos. O âmbito extravasou Portugal porque eu, para conseguir perceber onde Portugal podia ir beber a informação, fui para a Europa toda, não é? Saber o que é que se produzia, como é que se produzia, quais eram as vontades das pessoas, porque no fundo o que é importante, e é estabelecer a comunicação, é não só nós percebermos o que é que podemos construir, quais são as respostas que o Estado deve dizer aos privados e não só que estas são a forma de o fazer, como ir de encontro às pessoas, aos jovens, aos pequenitos e aos mais velhos. Os mais velhos é extremamente difícil e um desafio, porque nós estamos a projetar para algo que não fazemos a mínima ideia do que é. Nós todos já fomos crianças, sabemos o que é ser criança, já fomos jovens, mas nunca chegámos ainda não somos idosos. Então nós estamos a atravessar um mundo que desconhecemos, julgamos que sabemos. Olha, então o que é que você... Diga lá, sente-se bem aqui neste sofá, gosta de ter um quarto só para si, o que é importante para viver feliz no dia... E as pessoas têm uma conversa connosco que até parece que estamos a captar tudo, quando não captamos, porque à medida que nós envelhecemos, vamos escondendo algo que vamos deixando de conseguir fazer. Por exemplo, se a cor deste sofá, se eu não a vejo bem ao longe, se não vejo bem a cor do pavimento, se eu não vejo bem aquele degrau, se a luz que me afeta negativamente, eu vou tomando consciência na minha mente dessas coisas, não é? Mas quando falo consigo, eu escondo. Está tudo bem. Ok, estou entendendo. Então, é uma arquitetura perceptiva. Eu vou tentando. É uma arquitetura emocional. E é aí que a investigação se traduz em algo muito interessante, que é o que é de facto a barreira arquitetónica? É o degrau? É a porta? Não. A barreira são tudo o que afeta os nossos sentidos. É interessante, eu acho que muito bem, como é que o Ministério, não é, foi pôr nas mãos de quem sabe, porque muitas vezes há legislação que é feita pelos legisladores habituais e que são leigos nas questões. As pessoas que estão no terreno, não é? Assim, isso foi por isso é que essa legislação continua.
Muito obrigado, mais uma vez obrigado, mas é fruto de muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Porque ao princípio eu era praticamente uma criança acabada de sair da faculdade, não sabia nada desta matéria, portanto eu fui aprendendo, foram-me ensinando, eu fui captando, fui trabalhando, até realmente ter uma bagagem que me permitiu, não é? Ao longo do tempo. Deve ter sido também fundamental para o resto da sua carreira. Fantástico. Desde congressos, formação, o que eu aprendi, o que eu pude dar, é fantástico. Fantástico. Vamos lá ver, só para nos situar, e vocês, para além de serem os dois, estarem os dois em Peniche, são os dois de arquitetura. Tá bem, mas não é por isso que tu vais sentir excluído. Não, eu não estou. Eu estou a adorar a conversa e entendo, de facto, esta proposta, e o que o Ricardo estava a dizer faz todo o sentido, de facto, serem quem sabe, quem anda no terreno, a criar isso. Agora creio que o Ricardo ia falar de... Não, ia perguntar o que é que você traz aí para me mostrar, assim, que eu vejo que pelo amarelo, que é uma coisa que já não é recente. Guardei, não é? Estes são vários artigos que eu escrevi ao longo, trouxe alguns porque foi assim apanhada à pressa, mas desde jornais, desde o Expresso, a vários outros, tem vários artigos que eu escrevi, a arquitetura para os mais velhos, trabalhei para várias universidades e vários centros de formação. Tudo isto que eu estou aqui a mostrar-vos é fruto de bastante trabalho que está escrito e produzido, não é? Nomeadamente, por exemplo, temos aqui a adaptação, unidades de... outra coisa engraçada é como é que depois este ambiente que tem a ver com os idosos, com a comunicação, extravasa, por exemplo, para a saúde, para as unidades que nós chamamos hoje de longa e média duração. Portanto, tudo o que tem a ver com estruturas de apoio a crianças foi tudo o que eu trabalhei para o Ministério. Então, olha, só por causa disso, e desculpe interromper, porque eu tenho uma pergunta que me foi enviada sobre a arquitetura para crianças com necessidades especiais. E a questão é quando se estruturam as coisas, se realmente se pensa nessas crianças e em evitar, digamos, essas barreiras ou criar as condições para que essas crianças possam ter um desenvolvimento normal. Se nós estamos devia ser feito só, nós estamos a fazer um projeto para crianças com algum tipo de características especiais, temos que ter em atenção logo, a priori, esse tipo. E o Ministério, no tempo em que eu trabalhei, lá havia pessoas que sabiam muito dessa matéria e quando nós fazíamos a legislação já estávamos aptos. Mas não só, eu ia ver imensas estruturas de apoio. Primeiro, antes de pensar qual era realmente o protótipo que podia fazer o bolo onde todos cabiam, porque no fundo é isso que é importante. É desde as necessidades especiais, quais são, por exemplo, crianças com algum tipo de demência, por exemplo, síndrome de Down, ou mesmo crianças com autismo. Todas elas têm particularidades e eu estudei todas elas. É muito difícil, é um mundo difícil, mas onde nós realmente temos que andar para entender as necessidades que eles têm. Ambientes, luz, cor, fundamental. Okay, ótimo. Crianças mais pequenas, os materiais, o encontro dos materiais, como é que ele é feito, para que não haja facilidade de limpeza e eles não vão buscar alguma coisa que os possa magoar. Isto depois, este mundo extravasou para outro, para além das respostas sociais, que é, de facto, nós. O que é que a arquitetura pode oferecer para nos fazer felizes? O dia-a-dia. O meio urbano. Então aí há imensos artigos que eu escrevi que é como melhorar, como fazer, não só no exterior, mas como fazer casas e equipamentos para nós atravessarmos o espaço sentimos bem. não
com violência, porque nós falamos muito, está muito na moda a palavra violência, e de facto o espaço pode exercer uma violência terrível sobre as pessoas. E, Ana, de tanta investigação, tantos artigos escritos e tanta legislação já feita, e na prática mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Muito. E foi fantástico. Como Sabe porque é que eu estou a perguntar isso, não é? Porque há leis que ficam no papel. Não foi o caso. Ok. Nós estávamos preparados. Nós tínhamos a nossa história. Como sabem, nos anos 60 houve uma forte imigração. Ficaram muitos idosos sozinhos, porque os filhos tiveram que ir à procura de novas condições de vida. Aí começou a construir-se o grande boom de lares, a partir dos anos 60, 80. Com respostas que, na altura, fazia-se quartos para 4 pessoas, portanto, era mesmo uma estrutura pesada. Quando eu entrei, havia necessidade de não só ir buscar as estruturas mais velhas, mais antigas, ainda em piores condições, como renovar essas. Porquê? Porque nós somos uma sociedade sempre em evolução. E hoje, se nós fôssemos para uma residência, queremos a nossa sala, o nosso quarto, a nossa... Não é? Portanto, conseguimos. Estávamos prontos. Bem. E por falar em prontos... Pronto, temos uma foto. Sim, mas agora estava certo. Pronta. Estávamos prontos. Ninguém disse Porque, o contrário. Não, mas a foto também foto está pronta. Não sei se é só uma, é só uma foto. É só uma? Não, é mais. Ah, é mais. fotos. Então Podemos é ela passar. que faltou o S desta vez. Faltou-te o S. Atenção, produção. Então Um vamos S, lá que é para passar saber que é essas mais que uma. fotos para mostrar do que se trata, o que é que temos aqui. Mas é um tema realmente muito importante porque... Muito obrigada. Ora, chegamos à nossa freguesia. A nossa brincadeira, não é? As casas podem falar, podem comunicar connosco, podem ser aquilo que queremos. Elas existem per si, não é? A toia da baleia, pois. E o que é que você quer transmitir com este desenho? Diga lá. Exatamente o que eu lhe disse. As casas são Sim. organismos vivos, nós temos que comunicar com elas. Tudo o que... A arquitetura serve para isso, para comunicar. Muito bem. É uma mistura entre arquitetura e muita... E desenho, brincadeira, mas que, no fundo, aquele desenho, aquela brincadeira serve para chegarmos ao cerne da questão, que é como fazer arquitetura para comunicar suavemente, corretamente, de tal maneira a termos não só esteticamente peças interessantes, como confortáveis, como nós nos sentirmos bem dentro delas. Não é? E depois chegamos aos casos do Gaudí, a Catedral de Barcelona e coisas do género, não é assim? Que, com tanta brincadeira... As peças são fantásticas, não é? As peças Ainda hoje, são fantásticas. eu vivi em muito Barcelona bem, 2 anos e meio, claro, mas é um choque. É um choque ir de um lado para o outro. É um choque estar do lado que o Gaudí construiu enquanto estava vivo e passar para o outro lado, que já está quase finalizado, não é? Não é como as obras da... Como é que se dizem? Santa Graça. Exatamente. Já está finalizado, mas há ali um choque tremendo. A questão que eu gostava de lhe colocar também, Ana, é que ao longo do tempo também fomos sendo influenciados por algo que vinha, por exemplo, do Oriente. É muito simples, o Feng Shui, o chamado Feng Shui, onde a colocação das coisas na casa, a entrada de luz, a colocação das plantas, tudo isso ajuda ao bem-estar. Obviamente, isto também é uma faceta da arquitetura. Logicamente, não é nossa. Nós somos globais, portanto devemos acarinhar tudo o que nos rodeia, mas eu por acaso tinha aí outros desenhos que se pudessem ser passados, porque aqueles eram só da minha firma, não sei, eu trouxe uma série de mensagens, não sei o que é que está... De alguma forma não chegou à produção, de qualquer forma. Foram todas enviadas. Mas o meu se mandou foi PowerPoint. Sim. Mas pronto, o PowerPoint tem que ser dividido fotografia por fotografia para passar aqui. É porque era interessante, porque eu tinha tantas imagens, era interessante para nós corrermos aqui, mas pronto. Então, Não, Feng Shui. Ainda há bocadinho você pegou aí nos artigos e não leu um bocadinho deles, ou deu uma passagem, agora não quer.
Eu julgava que era chato. Não. Dê lá uma passagem em algum artigo que você tenha achado tenha sido importante. Por exemplo... Porque nós já não temos acesso a essa informação. Não é? Gostaria mais, por exemplo, os artigos que eu tenho aqui, lá está. Temos um que é a arquitetura para os mais velhos, onde eu digo que na sociedade contemporânea e na maior parte dos países da UE, as respostas dirigidas aos mais velhos têm evoluído no sentido de lhes proporcionar maior bem-estar e segurança, face às exigências da sociedade moderna, onde o conforto e a privacidade têm enorme significado. Sem dúvida, a melhor resposta é a que respeita a liberdade individual, implicando a opção de escolha sobre o melhor local para habitar nas diversas etapas da nossa vida. Isto era uma grande preocupação do Ministério, era a escolha. Porque nós chegamos a uma etapa da nossa vida que se calhar não podemos escolher. Mas até podermos escolher seria fantástico. Existem alguns países que dão respostas bastante interessantes. Eu tenho muita família na Escandinávia, Noruega e Suécia, e a minha avó materna, por força da enfermidade que ela sofreu, uma das pernas teve que ser amputada e imediatamente o governo dá uma resposta de adaptação da casa, sem ter que tirar da casa onde a minha avó estava. Imediatamente técnicos foram lá e adaptaram completamente a casa às necessidades que a minha avó tinha naquela fase. Isto é muito à frente. Fantástico. A nossa legislação neste momento também faz isso. Nós saiu uma lei há já bastante tempo, na qual também participei, a nova lei das acessibilidades. Qualquer projeto de arquitetura hoje tem que prever determinado espaço dentro de casa que facilite, por exemplo, se eu partir uma perna, eu tenho espaço para, na minha casa, poder ter uma ajuda que me facilite subir e descer escadas. Portanto, o que é fantástico no Norte é a resposta imediata. A senhora partiu a perna, imediatamente estão lá. Ainda não chegámos aí. Pois, mas a parte muito de dar seguimento ao trabalho iniciado. Se começaram a fazer um bom trabalho com a legislação que implementaram depois da sua equipa criar essa legislação, agora só falta também, na prática, aplicar um bocadinho, porque o caminho faz-se andando, não é? Já o Einstein tinha a mania de dizer essas coisas. Mas olha que o Estado tem feito um grande percurso, e as mentalidades abriram imenso, porque era um mundo muito fechado. O mundo assistencialista era um mundo muito fechado e abriu-se as mentalidades e produziu-se. Agora, às vezes, há decalagem entre serviços, as respostas não vêm tão imediatas. Mas do ponto de vista da investigação, do trabalho produzido e daquilo que se conseguiu no terreno, garanto-vos que foi feito. E é fantástico. Fantástico. E tem pernas para andar tudo isso? Teve pernas e mais, é uma investigação que está sempre, porque a sociedade está sempre em evolução e aquilo que nós queremos hoje não é aquilo que vamos querer amanhã e, portanto, as respostas têm que assegurar. Claro. Também vão aparecendo equipamentos novos, não é? A tecnologia, com o avanço tecnológico. Por exemplo, eu imagino que é uma pessoa com algumas dificuldades de deslocar-se, não é, na sua casa, mas com a domótica, estas casas inteligentes, a pessoa só com o comando de voz consegue ter acesso a uma série de... E também, o que era interessante era, e penso que ainda ninguém pegou nisso, a última legislação que eu produzi era no sentido de abrir a arquitetura dos mais velhos à habitação comum. O que é que eu quero dizer com isso? Que é um promotor que faça casas exatamente como disse. Olha, eu vou fazer casas que cabe aqui toda a gente. Desde um casal jovem até aos mais velhos que futuramente vão ter necessidades quaisquer. Eu vou produzir uma lavandaria, vou ter um espaço comum lá embaixo para dar refeições, as casas são todas adaptadas para que eu possa viver bem quando já tiver alguma idade. Então, seja alguém que produz não só o típico T1, T2 e T4, mas aquele que abrange diversas... E isso está à espera, a legislação foi feita já há alguns anos, e a sociedade civil ainda não agarrou essa parte.
Vamos fazer. Explique lá um bocadinho disso que eu estou a tentar, ou seja, seria uma casa, ou um edifício onde vivem várias pessoas, mas com valências comuns entre eles, seria? Imagino um prédio de apartamentos normal. Por exemplo, o norte da Europa, que referiu há bocado, onde tem família, eles fazem muito isso. Pois fazem. Através das cooperativas. Eles juntam 3 ou 4 pessoas, fazem uma cooperativa. Olha, agora vamos fazer um prédio onde uma quantidade de amigos que têm 40 anos hoje, mas que vão ter 60 daqui a 20, onde possamos todos viver com a ajuda de alguns serviços e onde possamos estar bem sem ter que ir para um lar. Então eles constroem um edifício que tem, por exemplo, no resto de chão, uma zona ampla, pode ser para o condomínio, mais tarde pode ser lavanderias, mais tarde pode ter um serviço de catering, não é? E os pisos todos servem para o filho, para o casal de filhos, porque é uma casa normal e ampla, como também serve para os pais, que têm uma dinâmica espacial dentro de casa que lhes permite cadeiras de rodas, ajudas, a cor, as janelas, o ensombramento é feito para que eles possam lidar com a idade à medida que ela for avançando. E isto é uma casa normal. Uma das coisas fantásticas que vi quando lá estive, tanto na Suécia como na Noruega, é que no piso de baixo há, por exemplo, aquelas salas comuns. E à medida que a idade vai passando, as pessoas não têm tanta facilidade em deslocar-se para zonas ou centros comerciais ou... Aquilo vai ser o centro de dia delas. Exatamente, é extraordinário. É um centro de convívio, porque nós, à medida que as relações de vizinhança, o saber que podemos tocar à porta do outro que está ao lado, é extremamente importante. Então, como eu cada vez ando menos, a minha distância a percorrer é menor, eu tenho que ter tudo e, ao mesmo tempo, eu sirvo-me da comunidade. Posso fazer contratos com a saúde, com quem quer que seja, para, se eu precisar de uma injeção, qualquer coisa, eles vêm à minha casa. Eu não preciso de criar estruturas de apoio a idosos. Eu posso fazer habitação a preços acessíveis, onde as pessoas estão integradas na cidade. Eu não tenho que pôr as pessoas a quilómetros de distância. Eu posso fazer habitação na cidade para os mais velhos. E onde eles coabitem com famílias, com jovens. Há só que fazer casas como deve ser para que toda a gente possa nelas habitar. Isto tem a ver com comunicação, tem a ver com saber como, tem a ver com produzir a iluminação certa, a cor certa, os pavimentos, as áreas. E garanto-lhe que você ia adorar a casa, porque é uma casa ampla, lindíssima. Extraordinário. O que é que falta? Alguém que agarre isto. A legislação está feita. Se calhar eu avancei no tempo, produzia antes, mas ela está lá, está à espera que alguém a agarre. Sim. Deixa aqui isso é que é uma casa para toda a vida. Deixa aqui. Fica aqui. Para toda a vida. Talvez alguém nos ouça. Um tema bastante interessante e uma proposta para continuar a ser explorada. Ana, muito obrigado por cá ter vindo. Foi um prazer. Surpreendeu-me completamente. Foi bom também fazer este passeio pela minha experiência lá na Suécia e na Noruega e ir de encontro e entender o porquê que aquilo efetivamente era assim. E Deus queira que alguém a ouça e comece a pôr em prática, de facto, estas propostas. Porque a legislação você já a criou. Já está pronta. Ainda bem. É a iniciativa privada, se calhar, que falta. É privada. É alguém que esteja interessado em fazê-lo. Eu, se tivesse tempo, teria todo o interesse. Todo o gosto. Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua Obrigado, companhia aqui e depois vemo-nos logo lá na nossa terra. Bem?